Presidente, primeiro eu quero começar com a boa notícia de que provavelmente eu não serei preso, né? Eu já disse aqui nessa CPMI que o senador Everton Rocha tinha pedido a minha prisão no Supremo Tribunal Federal e agora saiu o parecer da Procuradoria-Geral da República em meu favor, dizendo que eu não devo ser preso por dizer que o senador Everton Rocha, lembra dele, deputada Adriana? É o do PDT do Maranhão, vice-líder do governo Lula. A Procuradoria-Geral da República não acha que eu deva ser preso por dizer que ele foi o primeiro citado nas investigações da CPMI e do INSS. Ele deveria estar sentado ali, aliás, para a gente questioná-lo, deveria ser um dos convocados. E a PGR também considera que eu não deva ser preso por dizer que o senador comprou uma mansão de 15 milhões de reais, incompatível com o patrimônio que ele declarou. Deve ir a julgamento nesta semana. Se eu não aparecer aqui na quinta-feira, você já sabe o que aconteceu. Mas, muito provavelmente, ainda estarei solto. Espero que, na realidade, o senador em breve esteja preso. Bom, aproveito para falar, presidente, da notícia de que o senador, essa é uma informação que alguns de nós da CPMI já recebemos há alguns meses. A gente estava esperando maturar para ver o quanto a gente conseguiria espremer disso, mas agora se tornou público pelo Estadão que o senador Everton Rocha teria comprado aí o jet ski, até aí tudo bem, mas quem pagou foi o careca do INSS, né? Então, tudo que eu já vinha falando sobre este sujeito está se concretizando. E para fechar, eu adicionaria mais um ponto. Nós não vimos só, colegas, o desespero da base do governo por causa da quebra de sigilo do Lulinha. A gente viu o desespero também porque teve quebra dos grandes bancos, que a gente tinha tentado quebrar em outra oportunidade, tentado convocar em outra oportunidade. A base do governo, o PT, que tanto diz combater a Faria Lima, que tanto diz que nós somos os defensores da elite, os defensores da elite votaram para colocar a Faria Lima ali, depondo. Votaram para quebrar o sigilo da Faria Lima. Agora, os defensores do povo defenderam blindar, mas felizmente na semana passada perderam. Obrigado, presidente. A gente assiste aqui claramente parlamentares que vêm para essa comissão para tentar o tempo inteiro lacrar, fazer videozinho para a internet, videozinho de 1 minuto. Muitas vezes, né, sem nenhum respeito pelas pessoas que estão aqui depondo. Normalmente são muito covardes quando as depoentes são mulheres. Eu quero primeiro rebater um ponto que foi colocado aqui pelo líder do governo, né, de que a oposição ou o relator seriam duros com mulheres. Eu vou falar por mim mesmo, tá? Das 3 vezes que eu pedi, e todas as vezes fui acompanhado pelo relator e pelo presidente, prisão de alguém que estava depondo aqui, e todos os 3 saíram presos, todos os 3 eram homens. Então, não sou duro com mulher, eu sou duro com bandido. Se for o criminoso, independentemente do seu sexo, a gente vai pedir a prisão e todos eles até agora foram presos, né? Lamento, inclusive, todo o vitimismo que foi feito em relação ao último depoimento da mulher que aqui depois, porque, façam-me o favor, os colegas, alguém realmente acredita que uma mulher que tinha uma empresa de 150 e tantos milhões de reais, que ela própria fazia as movimentações financeiras, ela não tinha nada a ver, que era só o marido, e que ainda na hora, que até ficou cômico, deputado Alfredo, na hora de justificar, mas você achou que seu marido estava ficando rico com o quê? Com, aspas, consultoria da vida. Alguém realmente acredita que essa mulher não sabia o que estava fazendo? Todas as empresas no nome dela, o dinheiro sendo movimentado por ela. Enfim, então, eu acho que o primeiro ponto que precisa ficar claro aqui é que não existe nenhuma diferença de tratamento em relação a ser homem ou mulher. Tem diferença de tratamento entre quem é culpado e quem é inocente. Quem tem indício de ser culpado e quem tem indício de ser inocente. Ponto. Outro ponto que foi colocado pelo líder do governo, nós estamos aqui expondo o que foi amplamente divulgado pela imprensa, de que o próprio Lulinha, segundo o Estadão, teria admitido que teve sua viagem paga pelo careca do INSS. Aí diz o líder do governo: a oposição fala de uma matéria sem fonte. Achei curiosa essa posição. O líder do governo é jornalista. Ele quer acabar com o direito constitucional do sigilo da fonte. Toda a matéria agora o jornalista vai ser obrigado a considerar a fonte. Isso é coisa de estado de exceção, excelência, coisa que o governo diz combater, e eu acho que a Constituição Federal
seria uma boa leitura para um deputado. Pois muito bem. Passando aqui para o nosso depoimento. Quero perguntar para a senhora de quais empresas ligadas ao Careca ou de propriedade do Careca a senhora tinha acesso a contas bancárias, extratos e autorizações de pagamento? Vou ficar em silêncio. Bom, a gente começa mal, né? Porque a senhora disse para o relator que está envergonhada de estar em frente a homens que querem que você diga o que você não sabe. Essas foram as palavras usadas pela senhora. Se a senhora não sabe alguma coisa, a senhora poderia simplesmente dizer não sei. Eu já estou sendo agora inclusive objeto de processo criminal, dessa vez pelo senador Everton Rocha, das outras tantas vezes de outros adversários políticos. E quando eu sofro uma acusação criminal e eu não sei, eu digo não sei. O silêncio só é utilizado como estratégia quando você sabe que está envolvido num crime e você não quer abrir informações em relação àquilo porque você não tem a obrigação de gerar própria contra si mesmo. Ninguém está obrigando você a dizer o que não sabe. Agora, quando você diz que você permanece em silêncio, não implica que você não sabe, implica que você geraria prova contra si mesmo, porque tem envolvimento. Então, eu vou te perguntar se era uma prática comum realizar no mesmo dia de recebimento dos recursos, no dia em que o recurso era recebido na conta corrente de uma empresa do Careca, que você tinha acesso, que você operava nos pagamentos que você fazia, se era comum manter o saldo baixo dessa conta para imediatamente transferir para outra. Eu já respondi para o relator, mas eu vou repetir. Eu não tinha acesso a contas bancárias e eu não fazia pagamentos. Pronto. Tá vendo como é mais fácil falar a verdade? A senhora confirma, e mais uma vez, só para explicar para a senhora a dinâmica de uma comissão parlamentar de inquérito, a senhora ter respondido, ou pensar ter respondido, a pergunta de um relator ou de qualquer outro parlamentar ou do presidente não desobriga a senhora a responder as perguntas dos parlamentares que fizeram na sequência. Mesmo porque os parlamentares podem fazer com uma outra linha de raciocínio, com outras palavras, querendo saber outras informações. Então não é razão para se escusar de já respondi para alguém. Isso não interessa para a CPI. Tá? E não é desculpa para ficar em silêncio. A única desculpa que a senhora tem para ficar em silêncio é na hipótese de não gerar prova contra si mesma. Já respondi, não é escusa legal para você não responder. Pois bem, a senhora confirma, dito isso, a senhora confirma ter feito em anotações, em cadernos, registros como Stefanuto 30%, Virgílio 30% e Justiça do Distrito Federal, que nós sabemos, investigadores da Polícia Federal analisam se isso era pagamento de propina, o que nos preocupa principalmente em relação à justiça, porque se tem membro do judiciário na folha de pagamento de roubo de dinheiro de aposentado, isso nos preocupa muito, mas enfim, a pergunta é, a senhora confirma ter feito essas anotações? Não, eu nunca fiz tais anotações. E quando aconteceu a operação, não era eu a secretária dele. Muito bem. Já houve alguma vez orientação para fracionar pagamento, evitar registro formal ou operar de alguma maneira que dificultasse rastreamento bancário? Para mim, nunca, eu não operava nada financeiro. Quando você... Não, vamos lá. Não foi isso que ela disse. Ela disse que operava compra de passagens, reserva de hotéis e por aí vai. A senhora nunca operou nenhum pagamento em nome do Careca do INSS? Eu fazia o pedido nas agências de viagem. Os pagamentos eram feitos pelo diretor financeiro. Eu não tinha acesso a contas. Nunca nenhum pagamento em nome do Careca, seja por empresa, seja pela pessoa física, a senhora nunca fez? Perfeito. Nunca fiz. A empresa Prospect, ela exercia atividade operacional real, compatível com aqueles contratos firmados até o conhecimento da senhora, ou ela atuava essencialmente só como uma intermediária financeira? Eu não tenho conhecimento, por isso eu vou ficar em silêncio. A senhora participava de decisões estratégicas sobre destinação de recursos ou só cumpria as ordens diretas do Careca do INSS? Não participava.
Muito bem. Bom, até para aliviar para a senhora e fazer uma recomendação, obviamente que a senhora está sendo muito bem assessorada juridicamente, mas só para falar sobre um fato dessa CPI. A maioria esmagadora das pessoas que vieram aqui, prestaram depoimento e responderam abertamente todas as perguntas que foram feitas, estão soltas. A maioria das pessoas que responderam a todas as perguntas abertamente, a maioria das pessoas que vieram até aqui e que em nenhum momento disseram vou ficar em silêncio, estão soltas. Por outro lado, a maioria das pessoas que vieram aqui, prestaram depoimento e em algum momento disseram vou ficar calada, estão presas. E eu digo isso por uma constatação de que, em a senhora não sendo um dos elos principais do escândalo, em a senhora não sendo uma operadora de grande importância dentro desse esquema, nós já sabemos que Virgílio, Stefanuto e o Careca estão negociando acordos de delação premiada. Se, ao fim e ao cabo, for descoberto que a senhora teve algum envolvimento, não vai sobrar nenhuma informação relevante para você prestar. Em não havendo nenhuma informação relevante para você prestar, e você não tendo o nível que grandes ladrões têm para ter grande blindagem política e não serem presos, a senhora, por esses ladrões, será instrumentalizada e esquecida na prisão, em a senhora sendo culpada, em a senhora não entregando informações relevantes, porque daí você não interessa nem para os grandes, que vão querer te descartar, e nem para quem faz a investigação, e nem para quem julga, e nem para quem conduz o inquérito, porque não terá informação relevante a prestar. Com isso eu finalizo meus questionamentos, presidente. Gostou do vídeo? Inscreva-se e não esqueça de se inscrever no canal do MB Live TV e no Cortes do MBL. Nos ajude também a continuar nosso trabalho se tornando membro do canal. Custa quase nada para você, apenas R$ 4,99, mas custou absolutamente tudo para mim que fiquei boas horas editando esse vídeo. Até o próximo vídeo!